A equipe do Flamengo teve 8 minutos para que nós tivéssemos a noção do que o Flamengo pode fazer num começo de jogo de final de Libertadores. Oito minutos. Depois disso, tudo mudou de circunstância. Por quê? Porque o Caleri foi expulso. E aí, a gente tem um início de jogo que mostra que o Flamengo, ele não é um time que vai esperar. O Flamengo é um time que, quando tá completo, ele vai pra dentro do campo do adversário. O Flamengo é um time que, claro, ele pode ter os seus momentos de retração, seus momentos de baixar as linhas para tentar buscar velocidade? Pode. E isso já funcionou muito bem no começo da era Renato Gaúcho e pode voltar a funcionar. O ponto é o seguinte, essa equipe do Flamengo ontem, ela mostrou que qualquer desatenção do adversário pode ser fatal. Pode ser absolutamente fatal. Tanto que o Flamengo abre o placar aos 26 segundos de partida, quando o Lisieiro tranquilamente vai sair jogando e basicamente está numa rotação diferente do Andreas Pereira, que rapidamente consegue não só roubar a bola, mas já soltá-la para o Bruno Henrique. E aí o Bruno Henrique mostra a sua velocidade de raciocínio e de perna, que realmente é algo a se destacar no futebol brasileiro. Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Aos 25 segundos de jogo, o Bruno Henrique recebe essa bola do Andrés numa roubada rápida e de primeira solta para o Gabigol, centralizado, colocar a bola na rede e abrir o placar. Desatenção total do Lisieiro. A defesa nem deu tempo de perder a concentração, tamanha a velocidade do lance. Agora, quando a gente observa o segundo gol, o William Arão toca a bola de trás para o Everton Ribeiro nas costas dos volantes, sozinho. E aí é uma baita desatenção. Tanto no William Arão, com tranquilidade, sem aquela pressão, sem aquela marcação para atrapalhar a saída de bola, quanto o Everton Ribeiro nas costas dos volantes, com total liberdade para receber. O Everton Ribeiro que jogou muito bem ontem, foi o articulador da equipe do Flamengo e soube fazer isso com tranquilidade. E aí vem o ponto do seguinte, se a gente parar para observar o que o Flamengo tem de qualidade individual, se você der liberdade para esses caras, eles resolvem. Tanto que o Everton Ribeiro solta pela esquerda pro Bruno Henrique e o Bruno Henrique se utiliza do quê? Pro Michael. E o Michael se utiliza do quê? Da velocidade e do domínio orientado. O que é o domínio orientado? O domínio orientado é quando a bola vem para você e você já posiciona o seu corpo para ganhar vantagem em relação ao seu marcador. E o Michael posicionou o corpo para ganhar vantagem. A bola chega pela esquerda, na hora que ela chega, ele já posiciona o corpo em posição de corrida, para dar o toque e acelerar. E nisso, ele acelerando, talvez seja dos mais rápidos jogadores do futebol brasileiro. Ele acelera e consegue partir pela esquerda. E aí é aquela história. Ele consegue enxergar o Bruno Henrique livre com uma zaga que está olhando para a bola. O Miranda e o Reinaldo estão olhando para a bola. O Michael ganha do Diego Costa, invade a grande área, o Volpi fecha o ângulo e o Bruno Henrique acelera, usa a perna, a velocidade e o raciocínio para aparecer bem no momento do passe dentro da grande área e só empurrar pro gol. Outra vez que o Bruno Henrique mostra a sua agilidade de raciocínio e de perna. É só observar o lance para você ver a velocidade com qual ele ataca a bola. E aí, 2-0 com 3 minutos de jogo. O São Paulo pagou o preço por demorar a entrar no jogo, por demorar a se concentrar, por demorar a perceber que precisava de uma outra rotação para não deixar o Flamengo jogar. 2-0 no placar com 3 minutos de jogo. E aos 8 minutos o jogo acaba. Aos 8 minutos o jogo acaba e acaba não por um acidente, não por uma fatalidade, mas acaba por uma consequência dos primeiros atos da partida. Morumbi com 48 mil pessoas. Torcedor São Paulino esperançoso de um bom resultado. Torcedor São Paulino esperançoso de deixar a zona de rebaixamento para trás. E aí o que acontece? 2-0 com 3 minutos. O Caleri, que tem muito dessa emoção dentro de campo, assim como o Luciano, ele se precipita totalmente. E não só a questão de se precipitar em relação ao Caleri, mas tem um outro ponto no lance em que o Caleri é expulso. O Rigoni recebe uma bola e ele poderia ter finalizado, mas ele dá um toque a mais na bola. E o Davi Luiz, que é um zagueiro fantástico, é um baita zagueiro, ele é indiscutível tecnicamente, ele consegue se posicionar e não só cortar, jogar para escanteio, ele rouba a bola do Rigoni.
que fez uma partida das piores que eu já vi do Rigoni com a camisa do São Paulo, porque ele é muito bom jogador. E tudo que ele tentou fazer, ele errou. E aí, 11 contra 11, o Rigoni perde a oportunidade de diminuir o placar, de quem sabe incendiar o jogo de novo, falar, opa, não tá nada resolvido aqui. E o Caleri faz o que faz. Com a bola no campo de defesa, o Davi Luiz fatalmente daria um chutão. Um chutão que poderia ser um lançamento, sem dúvida, mas a zaga do São Paulo estava bem posicionada naquele momento, por mais que o Caleri não estivesse confiando, talvez, pelos momentos de cochilo, ele não pode se dar ao luxo, com 2-0, de arriscar ser expulso com um carrinho perigoso daquele. Mas é a emoção, é o nervosismo, é a tensão, é a repercussão do começo do jogo, é a repercussão dos primeiros 3 minutos que naturalmente fez com que o Caleri perdesse a cabeça. Justifica? Não justifica. Mas é uma sucessão dos primeiros atos. E aí o jogo acaba com 8 minutos. 2-0, 1 a mais. O São Paulo não tem como virar essa partida, ainda tenta trocar passes no campo de ataque em alguns momentos para achar algumas jogadas, mas o Flamengo passa a buscar velocidade e joga até muitas vezes no campo de ataque, trocando muitos passes, sem aquela pressa, sem aquela volúpia, sem aquela verticalidade, porque tem o 2-0 no placar, vai administrar muito mais o jogo. O São Paulo, quando recuava, e aí vem o ponto de você ter a vantagem no placar e conseguir administrá-la. Quando o São Paulo recuava, o Flamengo não buscava os espaços no meio da zaga do São Paulo, porque não era necessário. O passe na entrelinha, a jogada individual, não. O Flamengo tocava a bola para trás, começava a trocar passes entre Davi Luiz, Rodrigo Caio, o René e o Mateuzinho apareciam, o Arão chegava para fazer um tripé, e aí falava, e aí São Paulo, se você não chegar para jogar, se você não abrir espaço aí atrás, eu também não preciso jogar mais, eu já tenho 2-0 no placar. Eu não vou me desgastar, eu não vou me arriscar, eu quero espaço. Se você me der espaço, talvez você roube a bola. Vem pra cima. Vem pegar essa bola aqui no campo de defesa. E aí, o São Paulo adiantava um pouco mais os seus jogadores e o Flamengo conseguiu os espaços. No fim das contas, o Flamengo ainda teve jogadas displicentes, como o Gabigol recebendo uma bola dentro da grande área em mais uma jogada do Michael pela esquerda. Não me lembro agora se foi o Michael ou o Bruno Henrique, mas basicamente jogada pela esquerda, ele recebe dentro da grande área, domina, olha onde vai bater e tenta colocar no ângulo, joga por cima do gol. Também é uma outra jogada em que o Michael aí sim cria pela esquerda, faz o passe, o Bruno Henrique finge que vai chutar e deixa para o Gabigol. Só que o Gabigol não estava esperando o Bruno Henrique deixando essa furada com liberdade para ele, e ele passa da bola, e aí o Flamengo perde outra oportunidade de fazer mais um gol. No fim das contas, ainda no primeiro tempo, o Michael exige uma boa defesa do Thiago Volpi. Veja só como o Flamengo seguiu criando, mesmo sem a volúpia, mesmo sem a pressa. O Michael, na jogada individual, consegue chutar no gol uma bola cruzada que vai nas mãos do Thiago Volpi, ele consegue espalmar. E depois, numa sobra de cruzamento que vem da direita, o Michael aí sim consegue a finalização para fazer o terceiro gol. Michael que tem feito muito a diferença para o Flamengo individualmente, com o chute de fora e com essa jogada que ele puxa a bola pela esquerda e joga para os atacantes finalizarem. A assistência do segundo gol foi assim e quase outras 2 assistências também ao longo do primeiro tempo. No fim das contas, o Flamengo sai com 3-0 do primeiro tempo, que poderia ser 4-5. E o São Paulo não consegue nem incomodar o Hugo. No segundo tempo, aí a situação começa a parecer um pouco mais de segurança do Flamengo em não forçar jogadas, em não acelerar lances, em não buscar desgaste maior, por não necessitar, evidentemente, desse desgaste. O São Paulo inicia com o Luciano finalizando de fora da área, exigindo uma defesa do Hugo, mas para por aí em termos de lance de perigo, porque no fim das contas o Flamengo ainda consegue um 4-0, e a jogada do Flamengo para o segundo gol, ela envolve novamente o Michael, para o quarto gol, perdão, envolve novamente o Michael. Veja só a importância do Michael e veja como é difícil tirá-lo do time nesse momento. O Michael consegue buscar a jogada com tranquilidade, atuando pela esquerda, partindo para cima do Diego Costa, se não me falha a memória novamente, acho que foi, eu até tenho anotado aqui, e ele consegue finalizar, e aí o Volpi faz uma baita defesa. E de novo, o que eu falava antes, o ponto envolvendo a agilidade de raciocínio e de perna do Bruno Henrique. Atenção para isso, porque é muito importante um atacante, para ganhar vantagem, para ter superioridade técnica em cima de alguém, ele ter a perna voando e a agilidade também.
E o que aconteceu? Aconteceu justamente isso. O Bruno Henrique estava atrás do Igor Gomes quando o Volpi faz a defesa. Ele acelera, rouba a bola do Igor Gomes, dá a volta, contorna o jogador do São Paulo e consegue fazer um cruzamento certeiro. Não para o Gabigol. Ele não toca a bola para o Gabigol que está no primeiro pau. Ele vai buscar o Michael nas costas do Diego Costa, que coloca a bola na rede. Então, esse ponto que envolve justamente a agilidade de perna e de raciocínio do Bruno Henrique faz a diferença. Fez a diferença no primeiro gol para o Flamengo. É bom lembrar, fez a diferença no primeiro gol para o Flamengo, porque o Bruno Henrique dá o tapa de primeira numa roubada de bola muito rápida do Andreas para o Gabigol ficar na cara do gol. Fez a diferença também na segunda jogada, quando ele se posiciona muito bem, o Michael vem pela esquerda e aí ele espera, deixa os jogadores do São Paulo olhando para a bola e ataca o espaço na hora que o Michael faz o cruzamento e coloca a bola na rede. E você também pode colocar na conta do Bruno Henrique esse quarto gol do Flamengo, com a agilidade e velocidade de perna para roubar a bola do Igor Gomes e agilidade de raciocínio para colocar esse passe no segundo pau, vendo que o Diego Costa estava completamente perdido na grande área e o Michael estava ligado para colocar a bola na rede. Então, o que a gente tira desse Flamengo, dessa equipe rubro-negra que esteve em campo aqui, que você está vendo na tela? O que a gente tira desse Flamengo? A gente tira 8 minutos importantes, 8 minutos em que o Flamengo mostra que se você não tiver ligado, ele resolve o jogo em 3, 4 minutos. Isso é uma característica que o Flamengo já mostra desde o começo da era Renato Gaúcho. Observe que o Flamengo resolvia jogos com 2, 3 gols em intervalos de 10 minutos, às vezes até menos, nas goleadas seguidas que teve no início da era Renato. Então é uma característica que esse time não perde. Por quê? Porque quando você tem uma individualidade tão boa dentro de campo, com o Michael na sua melhor fase da carreira, com o Bruno Henrique com ritmo recuperado de lesão e, claro, tecnicamente brilhante, e um Gabigol atento, é natural que, se você cochilar, esses 3 caras podem resolver um jogo.